Livro Vivendo pela Fé, capítulo 30. Assim seja. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Efésios 4:31. Você já leu essas palavras e pensou: oh, que assim seja? Você já falhou ao tentar sinceramente afastar essa linguagem maldosa junto com a raiz de amargura, da qual brota, e falhou porque nenhum homem pode domar a língua? É um mal que não se pode refriar? Está cheia de peçonha mortal? Tiago 3:8. Leia a exortação divina. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:3-5. E semelhante a isso temos a admoestação: permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:1. Que bendito estado de espírito deve ser este! E que céu haveria na terra se apenas tal estado de coisas existisse, justamente entre aqueles que professam o nome de Cristo. No entanto, muitos que estabelecem este bendito ideal diante de si acabam se perguntando como ele deve ser alcançado. É a pessoa que é carnal vendida sob o pecado que é obrigada a dizer: e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7:18. Deus é justo e bondoso. Ele não é um tirano e não põe deveres diante de você sem antes lhe apresentar a maneira de executá-los. Ele não só apresenta a maneira, mas fornece o poder. O problema está na forma como lemos os seus mandamentos e exortações. Leiamos mais uma de suas ordens e vejamos se ela sugere uma saída para o problema. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 3:15. Certamente você não pode controlar a paz de Deus. Você não pode fabricá-la e pô-la em seu coração. Não, somente Deus pode fornecer paz, e isso Ele já fez. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Escutarei o que Deus o Senhor falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Salmos 85:8. O facto de que somente Deus pode implantar a sua paz no coração e fazer com que ela reine nele, deve-lhe mostrar que Ele é aquele que cumprirá todas as demais admoestações em você. Mais uma vez lemos: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:16. Essa passagem, juntamente com o texto anterior, nos revela todo o segredo. É pela palavra de Deus que estas coisas devem ser cumpridas. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. A palavra do Senhor, que nos apresenta essas desejáveis realizações de pensamento e linguagem, é um instrumento pelo qual elas são cumpridas.
o que a palavra do Senhor pode fazer? Leia Salmos 33, 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou, e foi feito, mandou, e logo apareceu. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 de Pedro 1, 25. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o poder de Deus é visto na criação. Vê Romanos 1, 16, 19 e 20. Portanto, o poder pelo qual os mandamentos e exortações do Espírito Santo devem ser cumpridos em você é o poder pelo qual os céus e a terra foram criados. Volte para a simples história da criação. Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Depois Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Gênesis 1:9. Deus também disse: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Gênesis 1:11. E isso continua por toda a história da criação. A escuridão não tinha poder em si mesma para produzir luz. As águas não podiam reunir-se em um só lugar. A terra não poderia fazer um grande esforço e produzir árvores carregadas com frutos. Muito menos poderiam o sol, a lua e as estrelas se autocriar. Aquilo que não existia não poderia vir à existência de si mesmo. Mas com a palavra de Deus dizendo: haja, tudo passou a existir. A palavra haja carregava o poder de existência. O elemento a ser criado estava na palavra que o criou. Agora somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. E Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Você deve se lembrar primeiramente de que todas as ordens que você lê não são as ordens de um homem, mas são as palavras de Deus para você. O mesmo que no princípio disse: haja luz, e produza toda a terra erva verde, nos diz que toda a amargura, ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Efésios 4:31. Assim como a primeira ordem foi cumprida, a segunda o será. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 61:11. Portanto, quando a Bíblia te exorta a permitir que certas coisas más sejam afastadas de você e para que certas obras de justiça apareçam em sua vida, você não deve considerá-las como ordens para você afastá-las, mas como um meio pelo qual a ordem deve ser cumprida. O poder de Deus para criar algo é tão grande agora quanto sempre foi. Aquele que no princípio fez com que a terra produzisse frutos e que do pó da terra fez um homem perfeito, pode tomar esses vasos de barro e torná-los para louvor da glória da sua graça. Efésios 1:6. Deveis tomar-vos tão familiarizados com o facto de que Deus é o Criador. Quando Ele diz: faça-se isso, imediata e continuamente respondereis: amém, que assim seja, Senhor Jesus.
e assim será criado um novo coração, do qual procederão os pensamentos e palavras agradáveis aos seus olhos. Amém.